Hoje eu vou falar sobre interação entre mapas. Como que o mapa da sua criança interage com o seu e o seu com o dela e o resultado que isso pode trazer e como a gente pode aproveitar isso melhor. E eu quero te dar um exemplo, vocês viram que eu gosto muito de dar exemplos porque eu acho que facilita aí na fixação, né? Pensa em duas crianças que tenham signo de Gêmeos em destaque, duas crianças que tenham Sol em Gêmeos, vamos dizer até que essas crianças tenham o mapa astral delas bem parecidos, assim, mesmo ascendente, mesmo a lua, e elas têm o Sol em Gêmeos. E a gente sabe que o signo de Gêmeos, ele é um signo que vai falar da nossa comunicação, né, do nosso interesse por aprender. Gêmeos, ele é curioso, né, ele quer aprender cada dia um pouco, com cada pessoa diferente, ele lida muito bem com a diversidade, ele, na verdade, gosta muito dessa variedade, né, ele tem interesses múltiplos. Eu geralmente costumo comparar Gêmeos a um beija-flor que vai bicando aqui, vai bicando ali, né, você que tem uma criança de Gêmeos, ou você que tem Gêmeos em destaque, no seu mapa astral, você sabe que é desse jeito, né? Vocês não ficam parados, né? Quer sempre estar se movimentando. E, bom, isso aqui são apontamentos, assim, gerais, né? Porque se eu fosse realmente aprofundar no que é o signo de Gêmeos, a gente ia falar do regente de Gêmeos, a gente ia falar da polaridade, se Gêmeos é um signo de polaridade positiva ou negativa, e isso vai interferir na questão de maior ou menor, né, introversão ou extroversão. A gente poderia falar sobre o ritmo do signo de Gêmeos, se ele é um signo cardinal, fixo, mutável, sobre as motivações do signo de Gêmeos e uma série de outras coisas, mas a ideia aqui é só mesmo exemplificar. E então, de forma geral, a gente pode falar dessas temáticas: comunicação, interesses intelectuais, né? Aprender é um tema de Gêmeos, a curiosidade, essa mente que é inquieta, né? Instigante. Então, a criança de Gêmeos vai ter isso com ela. Agora, eu quero que você pense comigo. Uma dessas crianças, e o mapa delas é super parecido, só que uma dessas crianças, a mãe dessa criança tem o Sol em Capricórnio. A outra criança, a mãe tem o Sol em Câncer. E aí veja, olha como que interfere, né? Porque é uma construção. Essa criança, primeiro que essa criança vai ser gerada por essa mãe, vai passar muito da primeira infância, muito pertinho dessa mãe, numa visão geral, tá, gente? Eu não tô falando das exceções, né? Enfim, certas situações que podem acontecer, mas em geral é assim, né? Se a gente fosse pensar no curso natural das coisas, até mesmo os animais, né? Quando um animalzinho, um mamífero nasce, ele fica ali com a mãe, né? E tal, até que ele possa, né? Claro que o período dos animais é um pouco mais curto, né? A infância do ser humano é a mais longa, né? Dos seres vivos. Então, tem todo esse processo de estar ali com a mãe. E aí eu pergunto, vai repercutir ou não vai? Por exemplo, a gente sabe que um dos desafios da criança, né, de Gêmeos, da pessoa que tem Gêmeos em destaque no mapa, e talvez seja até o seu caso, às vezes tem tanto interesse, né, gosta de tudo um pouco, é tão aberto às variedades, né, tudo ele topa, né, quer dizer, não tem assim não é um signo fechado para as coisas, muito, difícil de se abrir para as coisas. Não, ele é muito aberto, interessado, é curioso, né? Às vezes ele é super cético, mas quer ouvir o que a pessoa ali, o que é que ela acredita, só para saber, né? É muito dos Gêmeos isso. E aí um desafio, muitas vezes, pode ser a questão do foco, né? Às vezes, a pessoa que tem Gêmeos em destaque no mapa, por ela ser tão aberta, ela acaba tendo dificuldade em estabelecer as prioridades dela e dar o foco devido ao que importa, né? E aí isso pode repercutir lá na frente, por exemplo, na vida profissional, né? Em outras questões, sabe? E aí pensa que essa mãe, que ela tem Sol em Capricórnio, Capricórnio é o signo do foco, é o signo da dedicação. Capricórnio, Escorpião, Virgem, né, são signos altamente focados, Touro também, né? Mas claro que cada um à sua maneira, mas Capricórnio, ele é o dono da casa 10, né? Ontem eu falei da casa 10, carreira, vocação. Capricórnio é o signo regente natural dessa casa 10, ou seja, é o signo que vai falar justamente de alcançar certas metas, né? Os capricornianos, eles não são assim de ficar se exibindo, mas eles são ambiciosos, eles dentro deles, né? Às vezes eles guardam para si. Eles estão sempre batalhando ali, cada dia um pouquinho, para chegar, para concretizar, materializar aqueles objetivos que eles têm, tá bom? E aí, essa mãe de Capricórnio, ela vai ser um pouco mais focada. Ela vai ter uma noção de pragmatismo, né? De praticidade com as coisas. Opa, tem essas tarefas, então ela é muito prática e aí, como que a gente vai resolver, vai executar? E Gêmeos já é um signo de elemento ar, né? Ele já fica mais no campo da conversa, teórico. O Giovanni, meu marido, ele tem bastante Gêmeos no mapa astral. E às vezes a gente tem alguma coisa para fazer, né? Tá com alguma atividade, e aí ele para conversar.
quer ver um exemplo bem interessante? Uma das vezes que a gente foi fazer a nossa mudança, né? A gente foi mudar de casa, de estado e tal, e aí tinha que arrumar as coisas. E aí canceriano também, né? Ele é. E aí ele ia mexer nas coisas, aí pegava ali uma foto antiga, aí ficava ali. Aí começava a divagar sobre aquela foto e a arrumação tava ali, né? E aí eu tenho o Capricórnio bem destacado no meu mapa, aí eu ficava assim, puxando, beleza, legal essa foto, mas e aí, vamos voltar aqui então? Vamos voltar o foco aqui? Aí a gente ficava rindo, né? Porque é muito dos gêmeos isso, né? De querer conversar, tá ali. Pra ele não importa o que tá, né, sendo feito. Se você for fazer uma faxina e for chamar alguém pra te ajudar, e você chamar um geminiano, né? É muito provável que essa pessoa, no meio da faxina, ela perca um pouco o foco pra ficar conversando, né? Pra falar, nossa, olha, eu tava limpando aqui, eu vi que você tem esse livro, nossa, você gosta desse assunto? E aí começa a desenrolar um tema, né? Porque é muito dos gêmeos isso, né? Ele quer conversar. Enfim, então, essa mãe capricorniana, ela vai acabar respingando, vamos dizer assim, ela ilumina, o sol dela é a luz dela, ela ilumina. Isso que eu não tô falando da lua, não tô falando de outros pontos no mapa que eu poderia falar, mas porque eu tenho que, né, passar esse conteúdo de uma forma bem, assim, resumida. Mas pensando no signo solar, o seu sol repercute na forma como a sua criança vai também viver a vida dela. E aí, pensando numa via negativa, pensa que essa mãe de Capricórnio, que ela não tem assim uma noção, né? Essa consciência que eu tanto falo, uma educação consciente. Eu sempre falo, o mapa astral pode te ajudar a vivenciar uma educação mais consciente. Aí você tem lá a tua criança de gêmeos, né? Nesse exemplo aqui que a gente tá pensando aqui juntas. E aí é uma criança que ela é mais solta, ela gosta de ser mais leve, é da natureza dela. E você é mais focada. Já pensou se você começa a querer impor o seu jeito para sua criança? Se você começa a entrar até num processo de julgamento, de projeções de como que a sua criança tinha que ser. De repente a sua criança, na escola, ela não vai ter aquele comportamento que você queria que ela tivesse, né? Ou em casa, onde quer que seja. E não significa que você não possa orientar, não é isso. É claro que a gente está aqui sim para orientar, para auxiliar nossos filhos nesse sentido, educar, né? Mas algumas pessoas pensam ainda que educar é você, assim, esmagar, né? Aquele ser. É você acabar até mesmo cortando as asas, né, da sua criança de gêmeos. Imagina, ela tá aqui, como eu disse no exemplo, um beija-flor, que é bicar ali, aqui e ali, e ela tem os dons dela, ela tem a expressão dela. Por que ela veio com esses gêmeos no mapa dela, né? Ela veio por algum motivo. E aí aprofundando esse questionamento, por que você que tem Capricórnio destacado no mapa é a mãe dessa criança? Porque você também tem algo para colaborar no sentido de ajudá-la desde cedo, quem sabe, com esse seu referencial equilibrado, claro. Não naquela coisa pesada, como eu estava falando há pouco, mas aquele referencial de pé no chão, de senso de metas, né, de pragmatismo. Isso vai ser importante para sua criança ao longo da vida. E como que você pode auxiliar a sua criança a ter essa noção que você tem, essa noção bem pé no chão, né? E de igual forma, aí seria a sua conversa com o mapa da sua criança. Mas de igual forma, pensa também no seguinte, você tem lá o Capricórnio, né? A pessoa focada, dedicada nos objetivos, aí vem a criança geminiana que é mais solta, né? Por que ela veio para você? O que ela tá te convidando a desenvolver dentro de você? Será que ela não tá te convidando justamente a ter um pouco mais de soltura? Né? Será que ela não tá te convidando a ser um pouco mais cuca fresca, né? Como se diz? Porque será que o excesso da autocobrança, quando você entra numa coisa de carregar o mundo nas costas, porque essa é uma das grandes sombras de Capricórnio, é como quando ele começa a estar nesse lugar de destaque, de carreira, de responsabilidades, né? E responsabilidades no sentido amplo, pode ser em qualquer área, não só na parte profissional, mas aquela sensação de que, nossa, parece que tudo depende de você, e aí você vai se pesando, aquela coisa toda, e você vai se massacrando sem perceber, sabe? Inclusive Capricórnio, ele rege os ossos, né? E aí a pessoa de Capricórnio, que ela começa a carregar esse mundo nas costas, daqui a pouco ela tá com problema de coluna, né? Aí eu já tô pegando outro aspecto mais metafísico, né? Da questão de saúde. Aí a pessoa começa a refletir essas questões na saúde dela sem perceber. E aí vem essa criança de elemento ar, que é leve, gêmeos, né? Que vem te convidar a sair dessa coisa tão rígida, né? Vem te ajudar a equilibrar. Então, olha que troca interessante, é uma conversa, é uma interação entre mapas. E isso que eu tô falando só do Sol, não tô falando das casas, porque pensa que essa sua criança, que tem o Sol em Gêmeos, o Sol dela cai em alguma área do teu mapa. E o seu Sol em Capricórnio cai em alguma área do mapa da sua criança, tá bom? Mas eu quero dar continuidade aqui ao nosso exemplo. Então, a gente falou dessa primeira criança que teria ali Gêmeos, né, em destaque,
e a mãe capricorniana. Agora, o segundo exemplo, né, essa criança com um mapa super parecido com essa primeira, criança de Gêmeos, ascendente Sol, ascendente Lua bem, né, enfim, pode ser até o mesmo, e com uma mãe canceriana. Quando a gente fala do signo de Câncer, a gente está falando de um aspecto um pouco mais afetivo, emocional. A gente está falando desse lado de maior apego, né? De conexões emocionais, raízes, é a mãezona, aquela coisa toda. E aí, quando a gente fala em Gêmeos, eu falei agora há pouco que é um signo de elemento ar. O elemento ar é um elemento de racionalidade, intelectualidade. Então, em geral, assim, os signos de ar, eles não têm tão esse lado do apego, nesse sentido da água, né? Que é aquela coisa profunda, né? Que sente as coisas, né? Se você tem uma criança de elemento água aí, de peixes, câncer, escorpião, você percebe isso, né? São crianças que elas sentem, elas são mais profundas e observadoras, né? Você percebe isso. E Gêmeos já é mais solto, não falei isso agora há pouco? E aí, uma das questões que às vezes também podem ser desafiantes pro signo de Gêmeos, né? Quando tá em desequilíbrio, quando vai para um excesso desses Gêmeos, é às vezes se tornar aquela pessoa que se move tanto por curiosidade, por querer saber as coisas, né? Quer saber aqui e ali, e às vezes se torna uma pessoa assim leviana, insensível, né? Porque aí quer dizer, você não se importa tanto com a pessoa, mas você só quer saber a história do que tá acontecendo, né? Que é aquela sombra de querer entrar em fofoca, esse tipo de coisa, mas não porque você realmente tá ali, que tá para ajudar, e você se importa, mas só porque você quer nutrir uma curiosidade vazia, né? Essa é uma sombra que a pessoa que tem Gêmeos no mapa, se ela não desenvolve consciência, ela acaba entrando por esse lado, pode entrar, né? E aí fica aquela pessoa bem leviana, superficial, né? Então, essa criança de Gêmeos vem então com essa mãe canceriana que sente mais as coisas. E aí isso, né, já que o Sol, essa mãe que tem o Sol em Câncer, ela vem para iluminar as emoções, iluminar os temas de Câncer, ela acaba podendo, né, numa via positiva, ser um referencial equilibrado para essa criança, de considerar de forma empática as outras pessoas. Câncer é o signo do acolher, do cuidar, né? Então essa mãe pode acabar sendo um referencial do quanto a gente deve considerar as outras pessoas. E aí isso vai equilibrar esse lado muito frio, racional, né? Esse lado puramente mental, mas que às vezes deixa de lado o aspecto emocional. Então, pensando nesse nosso exemplo, uma criança de Gêmeos, se a gente for pensar no Gêmeos puro, você tem um resultado, né? É o intelectual, curiosidade, tudo aquilo que eu falei. Mas, nossa, essa criança teve uma forte influência capricorniana desde cedo. Vai dar um resultado diferente ao longo da vida, se for equilibrado, claro, né? Se for numa via positiva, vai ser aquele geminiano com um pouco mais de foco, que coisa boa, né? Poder já desenvolver isso desde cedo, ter referencial disso. Ou numa via negativa, vai ser o geminiano que não quer mesmo se prender a nada, porque talvez foi tão massacrado na infância, se sentia tão sobrecarregado, cobrado, né? Com esse Capricórnio desequilibrado da mãe, né? E aí acabar sendo aquela pessoa completamente avessa à menor hipótese de ter que dar continuidade a um projeto, por exemplo, ela já enxerga aquilo como um peso, né? Porque ela foi muito cobrada, ou de repente a sensação da insuficiência, o medo de publicar uma ideia, por exemplo, às vezes é um geminiano que veio para escrever, para publicar ideias, não, mas não publico porque já cresceu sendo massacrado, né? Numa baixa autoestima, na sensação de não ser suficiente, porque às vezes essa mãe capricorniana, ela era muito autoritária, pode ser, entende? Então, veja que são conversas. Agora pensando nessa criança de Gêmeos com a mãe canceriana, pode ser muito legal, pode dar um resultado na vida de quê? De ser um geminiano, mas que tem um senso sobre a questão emocional, né? De considerar as outras pessoas, de perceber nuances mais subjetivas, né? Porque o Gêmeos puramente, ele é um signo assim que ele se apega mais ao lado objetivo das coisas, né? Ele não pega muito as entrelinhas. Câncer não. O signo de Câncer é o signo que pega o subjetivo, mas de uma forma assim profunda. Ele às vezes com um olhar, né, ele consegue perceber que a pessoa estava triste, por exemplo, e a pessoa nem falou nada, mas ela percebe, né? Por isso que tem muitos terapeutas até que são cancerianos, né? Enfim. E aí com essa mãe canceriana equilibrada, pensando que é uma mãe que trabalha bem as emoções, que tem consciência de si, das limitações, né, dos desafios,
tem consciência do seu lado luz também, né, e tá aí se trabalhando, ela pode passar esse referencial. Agora, pensa, por exemplo, se for uma mãe canceriana no lado sombra, né, que é aquela pessoa que manipula emocionalmente, né, o que vai acontecer? Esse geminiano, Gêmeos é o signo que quer ser livre, quer se sentir livre. Gêmeos não gosta de se sentir preso e nem ter que ficar horas e horas numa mesma atividade, né? Eles precisam desse dinamismo. E aí aquela mãe grudenta que quer, meu Deus, controlar tudo, quer controlar a roupa que vai usar, quer controlar o que vai fazer milímetro por milímetro, sabe? Ou fica muito assim, abafando, né? Não, porque são signos bem diferentes, de naturezas bem diferentes. Câncer é o signo que fica mais na conchinha, mais reservado, e Gêmeos ele quer ir para fora, ele quer externalizar, ele quer troca, ele respira troca. Olha a importância de você entender o mapa da sua criança e também entender o seu. Como que é essa relação? O que eu tenho aqui que eu posso passar, mas o que eu também tenho que observar para acabar não entrando também nessa coisa de podar a minha criança, de projetar nela uma coisa que é minha. Às vezes o meu grande sonho é ter uma profissão super assim pacata, né? Quem sabe? Super previsível, aquela coisa toda. E quem sabe a minha criança, o mapa dela mostra que é totalmente o oposto, né? Que ela precisa de aventura, respirar desafios. De repente, uma criança de Lua em Áries, coloca uma pessoa de Lua em Áries para fazer todo dia coisas iguais. Ela vai adoecer. Isso é um fato, tá? Então, se a gente fosse pensar nos Gêmeos puramente, você tem um resultado. Agora, quando você começa a ter essa sinergia dos Gêmeos com uma mãe de Capricórnio, que vai super ter uma influência nos primeiros anos, que são os anos de formação da nossa mente, né? Isso vai repercutir ao longo da vida. Ou uma mãe canceriana vai também repercutir ao longo da vida e isso vai dar um resultado lá na frente, lá na vida adulta. Começa a pensar nos mapas dos seus pais também. Como que eles trabalharam, os mapas deles, talvez até sem saber, e como que você tá levando isso na sua vida hoje, sabe? Quem sabe a sua criança tem muito fogo no mapa, e você tem terra, você é mais pé no chão, aquela coisa toda, né? E a criança vem toda nessa energia. Mas pensa comigo, por que essa criança foi confiada a você? Por que ela não veio numa outra família, veio logo para você, né? Por que essa criança veio ter trocas com você? No caso dessa mãe canceriana, por exemplo, ela tem o que ensinar para essa criança, né? Ela tem algo, ela tem um referencial. Eu tenho consciência, por exemplo, eu sou escorpiana, eu tenho sol em escorpião, a minha filha, Kyla, ela tem o sol em touro. Eu sei que eu tenho algo para ensinar para ela, para passar com a minha energia de escorpião. Só que também existe uma troca, também existe um aprendizado meu com ela, né? Por que ela vem nessa energia do touro, da firmeza? O que ela vem passar para mim também, né? Então são reflexões que a gente faz desde que ela nasceu e isso é muito positivo. Pensando nessa mãe canceriana, por exemplo, quem sabe essa criança de Gêmeos também é um convite para essa mãe buscar equilibrar um pouco mais o lado emocional dela com bom senso, né? Estudar, se informar, buscar conhecimento. Gêmeos não é o signo do conhecimento. Então, poxa, deixa eu estudar e entender mais, para quê? Para eu poder equilibrar aqui, porque senão fica aquela pessoa puramente emocional e é muito difícil você conviver com uma pessoa assim. Só quem conviveu é que sabe. Eu já convivi em ambiente de trabalho com pessoa muito desequilibrada, que 8 da manhã estava ali assim, bagunçando o ambiente, né, devido às emoções muito densas, né? Então, olha como que os relacionamentos também ficam muito difíceis, não só o relacionamento com você mesma, mas com as outras pessoas, quando você não tá de posse de si, quando você não cria, não desenvolve ali uma consciência, uma clareza, né? O Sol no nosso mapa astral é uma área que a gente veio para desenvolver muita consciência. Então, essa mãe de Câncer, ela tem que ser assim, super consciente dessa parte emocional dela, senão ela começa a entrar em sombras, né? E aí que vem aquele estereótipo, ai, que canceriano, é manipulador, é isso, é aquilo, mas não é, depende do grau de consciência, né? Eu sempre falo disso. E de novo, lembrando, eu tô aqui fazendo um resuminho, falando apenas do Sol, eu poderia falar de muitas outras coisas. Se a gente for pensar no signo ascendente da sua criança, por exemplo, o ascendente representa o momento de nascimento. Como que o nascimento da sua criança impactou a sua vida, sabe? E se a gente fosse pensar em muitos outros pontos, como que é a comunicação de vocês? Aí a gente ia pensar em Mercúrio, numa casa 3, né? Enfim, daria para falar muitas outras coisas, mas só pelo Sol você já vê tanta lição, né? Tanto aprendizado que existe e é uma energia de troca, né? A gente que chegou antes, é claro que a gente tem um referencial para deixar um legado, para deixar para essa criança, porque a gente veio primeiro, isso é um fato. Mas a vinda dessa criança, com o mapa que ela traz, exatamente como também representa um ponto de aprendizado para nós, sabe? Para o nosso desenvolvimento, porque é uma troca, é um relacionamento. E assim com as pessoas também ao seu redor, tá? Então eu desejo que esse conteúdo aqui possa despertar, abrir o seu olhar, porque às vezes a gente fica naquela de, geminiano é isso, né? Mas espera,
saindo desse lugar de julgar, né? O geminiano é desse jeito, é isso, é raso, é fofoqueiro, não sei o que, tantas coisas que a gente ouve, mas eu te convido a se questionar. Como que está sendo a minha interação do meu mapa com a minha criança? O que eu tenho para oferecer, né? Será que eu estou de posse disso e estou oferecendo com consciência essas referências? Como que eu estou trabalhando isso na minha vida? E como que eu estou também aberta a aprender com essa minha criança, com a energia que ela traz para mim, né? Como que eu posso também me desenvolver nesse sentido? Porque daí fica uma relação muito mais leve, muito mais assim de acolhimento, né? De aprendizado mútuo e não aquela relação dos paradigmas antigos de eu é que mando e você tá aqui para se adequar e é isso, sabe? A gente entra num equilíbrio quando a gente tem esse tipo de compreensão.